Seja muito bem-vindo ao Filosofia Narrada Oficial. Existe uma pergunta que pode surgir silenciosamente em algum momento da nossa vida. E se eu estiver escolhendo o caminho errado? Talvez você já tenha sentido isso diante de uma decisão importante. Um relacionamento, uma profissão, uma mudança, uma oportunidade. Ou até diante daquela sensação incômoda de olhar para a própria vida e imaginar como tudo seria se você tivesse escolhido diferente. Nós costumamos pensar que liberdade significa poder fazer aquilo que queremos. Mas, para o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, existe um lado muito mais profundo nessa liberdade. Quanto mais possibilidades temos diante de nós, maior também pode ser a nossa angústia, porque escolher uma direção significa abandonar todas as outras. E nenhuma escolha importante vem acompanhada de uma garantia de que estamos fazendo a coisa certa. Kierkegaard percebeu algo que continuamos experimentando quase 2 séculos depois. O ser humano não sofre apenas por aquilo que acontece. Muitas vezes, ele sofre também por aquilo que poderia acontecer. Pelas possibilidades, pelas dúvidas, pelos caminhos que nunca percorreu e pelo medo de descobrir tarde demais que viveu tentando corresponder às expectativas dos outros enquanto se afastava de si mesmo. Mas existe algo ainda mais inquietante em sua filosofia. Para Kierkegaard, não escolher também é uma escolha. Passar a vida evitando decisões não nos livra da responsabilidade pela nossa existência. Apenas permite que outras pessoas, circunstâncias ou medos decidam por nós. Ao longo deste documentário, vamos descobrir por que a liberdade pode provocar angústia, por que temos tanto medo de tomar decisões erradas e o que significa, de verdade, tornar-se quem somos. Vamos falar sobre escolhas, arrependimento, desespero, autenticidade, fé, e sobre a coragem necessária para viver sem possuir todas as respostas. Porque talvez a grande pergunta da nossa existência não seja como saber se estou fazendo a escolha perfeita, mas sim, quanto da minha própria vida estou deixando de viver por medo de escolher? Começa agora. Søren Kierkegaard, a angústia de ter que escolher. Capítulo 2. Por que escolher dói? Imagine que você esteja diante de 2 caminhos. Os 2 parecem possíveis. Os 2 podem trazer coisas boas, mas você só pode seguir um deles. No momento em que escolhe, algo acontece. O outro caminho fica para trás. É justamente aí que começa um dos grandes problemas estudados por Kierkegaard. Escolher não significa apenas dizer sim para alguma coisa. Também significa dizer não para outras possibilidades. Quando alguém decide uma profissão, por exemplo, não está escolhendo somente um trabalho, está deixando de viver várias outras vidas profissionais que também poderiam ter existido. O mesmo acontece nos relacionamentos, nas mudanças de cidade, nas oportunidades e nas grandes decisões da vida. E ninguém consegue enxergar completamente o futuro antes de decidir. É por isso que a liberdade pode ser desconfortável. Se outra pessoa escolhesse tudo por nós, poderíamos colocar nela a responsabilidade pelas consequências. Mas quando somos livres para decidir, precisamos assumir aquilo que fazemos com essa liberdade. Kierkegaard percebeu ainda outro detalhe importante. Existem decisões que não podem ser resolvidas apenas fazendo uma lista de vantagens e desvantagens. Podemos analisar tudo, pensar durante meses e ainda continuar sem certeza absoluta. Porque viver significa tomar decisões antes de conhecer completamente aquilo que acontecerá depois. Por isso, algumas pessoas permanecem durante anos adiando escolhas. Não necessariamente porque não sabem o que desejam, mas porque escolher significa aceitar o risco de perder aquilo que poderia ter sido. Kierkegaard nos coloca diante de uma ideia incômoda.
A liberdade não oferece somente oportunidades. Ela também traz responsabilidade. E talvez amadurecer seja justamente compreender que nenhuma vida permite experimentar todos os caminhos. Em algum momento, precisamos escolher. E depois transformar essa escolha em parte da pessoa que estamos nos tornando. Capítulo 3. A angústia da liberdade. Para Kierkegaard, existe uma diferença importante entre medo e angústia. O medo normalmente possui um objeto. Temos medo de perder um emprego, de sofrer um acidente ou de receber uma notícia ruim. A angústia é diferente. Ela pode surgir mesmo quando nada de concreto está acontecendo. É aquela sensação diante de tudo aquilo que poderia acontecer. Em sua obra, O Conceito de Angústia, Kierkegaard relaciona esse sentimento diretamente à liberdade humana. Imagine uma pessoa parada diante de um precipício. Ela sente medo de cair, mas ao mesmo tempo percebe algo perturbador. Ela também possui a liberdade de avançar. Essa consciência da possibilidade provoca uma espécie de vertigem. É uma imagem usada para compreender uma ideia profunda de Kierkegaard. Nós não vivemos apenas cercados por acontecimentos. Vivemos cercados por possibilidades. Podemos mudar, podemos começar, podemos abandonar, podemos acertar, mas também podemos errar. E quanto mais percebemos que somos capazes de direcionar nossa própria existência, mais entendemos que a vida não vem completamente pronta. Para Kierkegaard, portanto, a angústia não é simplesmente um defeito que deveria desaparecer. Ela revela algo sobre nós, mostra que existe liberdade, mostra que existem possibilidades e mostra que precisamos aprender a lidar com elas. Talvez por isso possamos sentir angústia justamente quando tudo parece estar aberto diante de nós. Não necessariamente porque algo ruim aconteceu, mas porque muitas coisas ainda podem acontecer. A liberdade nos permite construir caminhos, mas antes de caminhar, precisamos encarar aquilo que Kierkegaard percebeu tão bem, a vertigem de saber que podemos escolher quem estamos nos tornando. Capítulo 4. O medo de tomar a decisão errada. Quantas oportunidades já deixamos passar porque queríamos ter certeza? Certeza de que aquele relacionamento daria certo. Certeza de que mudar de emprego seria melhor. Certeza de que aquele novo caminho não terminaria em arrependimento. O problema é que a vida raramente oferece esse tipo de garantia. Kierkegaard percebeu que podemos pensar sobre uma decisão quase sem parar. Analisamos possibilidades, imaginamos consequências, voltamos atrás. Criamos novos cenários. E sempre encontramos mais uma pergunta para fazer. Pensar é importante, mas existe um momento em que pensar deixa de nos aproximar da decisão e começa a servir como uma maneira de adiá-la, porque nenhuma reflexão consegue nos mostrar completamente o futuro. Em algum ponto, precisamos agir sem conhecer todas as consequências. E é exatamente isso que torna certas decisões tão difíceis. Queremos escolher sem correr o risco de errar. Mas escolher significa aceitar que não controlamos tudo aquilo que virá depois. Para Kierkegaard, uma existência verdadeira não é construída apenas observando possibilidades de longe. É preciso assumir alguma delas. Isso não significa agir por impulso. Significa compreender que nenhuma análise consegue eliminar completamente a incerteza da vida. Podemos errar, podemos mudar, podemos descobrir que determinado caminho não era aquilo que imaginávamos. Mas existe também outro risco, passar tanto tempo tentando evitar a escolha errada que acabamos não escolhendo caminho algum. Talvez coragem não seja ter certeza de que tudo dará certo. Talvez seja conseguir seguir adiante, mesmo quando essa certeza simplesmente não existe. Capítulo 5. As vidas que não vivemos. Às vezes, não sofremos por aquilo que aconteceu,
Sofremos imaginando aquilo que poderia ter acontecido. Como seria nossa vida se tivéssemos aceitado aquela oportunidade? E se tivéssemos escolhido outra profissão? E se aquele relacionamento tivesse continuado? E se tivéssemos tomado outra decisão? Nossa mente consegue criar inúmeras versões da vida que nunca chegaram a existir. Kierkegaard percebeu que as possibilidades fazem parte da existência humana. Elas nos permitem imaginar novos caminhos, mudar e construir o futuro. Mas existe também um perigo. Quando permanecemos apenas no mundo das possibilidades, podemos começar a comparar nossa vida real com vidas imaginárias. E existe uma diferença enorme entre elas. Na imaginação, podemos retirar dificuldades, erros e consequências. Podemos imaginar apenas aquilo que teria dado certo. A vida real não funciona assim. Ela exige compromisso, exige tempo, exige aceitar limitações. Por isso, uma possibilidade pode parecer perfeita enquanto permanece apenas na nossa cabeça. Kierkegaard chamou atenção para o perigo de uma pessoa se perder em possibilidades sem conseguir transformar nenhuma delas em realidade. Ela imagina muitos futuros, mas não constrói nenhum. E talvez isso explique uma sensação que tantas pessoas conhecem. A impressão de que poderiam estar vivendo uma vida melhor em algum outro lugar, seguindo algum outro caminho. Mas existe algo que precisamos lembrar. Toda vida escolhida deixa outras possibilidades para trás. Não podemos viver todas as versões de nós mesmos. Em algum momento, precisamos deixar de perguntar apenas como teria sido e começar a perguntar: o que posso fazer com a vida que tenho diante de mim agora? Porque uma possibilidade imaginada pode ser perfeita, mas somente uma vida vivida pode se tornar realmente nossa. Capítulo 6. O desespero de não sermos quem realmente somos. É possível ter uma vida aparentemente normal e, ainda assim, sentir que alguma coisa dentro de nós está fora do lugar. Para Kierkegaard, esse sentimento poderia revelar uma forma profunda de desespero. Mas ele não utilizava essa palavra apenas como sinônimo de tristeza. O desespero surgia quando nossa relação conosco mesmos entrava em conflito. Uma pessoa pode, por exemplo, passar anos tentando ser aquilo que os outros esperam. Escolhe uma profissão para agradar a família. Muda seu comportamento para ser aceita, esconde opiniões, abandona desejos importantes e pouco a pouco começa a construir uma vida que parece correta por fora, mas que já não reconhece como sua. Existe também o caminho contrário. A pessoa pode rejeitar aquilo que realmente é, porque gostaria desesperadamente de ser outra, mais admirada, mais bem-sucedida, mais bonita, mais importante. Nos dois casos, existe uma dificuldade em aceitar e assumir a própria existência. Na obra A Doença para a Morte, Kierkegaard aprofunda justamente essa relação entre o indivíduo e seu próprio eu. Para ele, tornar-se verdadeiramente alguém não significa inventar uma personagem perfeita. Significa assumir conscientemente a pessoa que estamos nos tornando, reconhecendo nossas possibilidades, nossas limitações e nossa responsabilidade diante da vida. E existe algo particularmente inquietante nessa ideia. Podemos enganar muitas pessoas sobre quem somos. Podemos representar papéis durante anos, mas existe uma pessoa da qual nunca conseguimos nos afastar completamente: nós mesmos. Talvez uma das maiores tarefas da existência seja justamente esta: parar de viver apenas como esperam que sejamos e começar a compreender quem realmente estamos nos tornando. Capítulo 7. Vivemos para nós ou para agradar os outros? Existe uma pergunta difícil de responder. Quantas das nossas escolhas realmente nasceram de nós? Desde cedo, aprendemos o que significa ter sucesso, qual profissão parece respeitável, como devemos nos comportar, o que devemos conquistar.
e até como uma vida considerada feliz deveria parecer. O problema começa quando seguimos essas expectativas sem nunca perguntar se elas realmente fazem sentido para nós. Kierkegaard dava enorme importância ao indivíduo. Ele desconfiava daquilo que chamava de multidão. Não porque viver em sociedade fosse errado, mas porque dentro de um grupo podemos abandonar facilmente nossa responsabilidade pessoal. Quando todo mundo pensa da mesma maneira, parece mais confortável simplesmente acompanhar. Se todos fazem, fazemos também. Se todos aprovam, aprovamos. Se todos desejam, começamos a desejar. E pouco a pouco podemos construir uma vida inteira baseada na aprovação de pessoas que talvez nem saibam quem realmente somos. Para Kierkegaard, tornar-se um indivíduo exige algo diferente. Exige assumir a própria existência. Isso significa pensar, decidir e responder pelas próprias escolhas, em vez de simplesmente se esconder atrás da opinião dos outros. Mas isso não significa ignorar todas as pessoas ou viver de maneira egoísta. Significa não permitir que a multidão decida silenciosamente quem devemos ser. Porque existe uma diferença enorme entre ouvir os outros e entregar nossa vida a eles. Talvez algumas das decisões mais importantes que precisamos tomar sejam justamente aquelas que ninguém pode tomar em nosso lugar. E uma pergunta pode revelar muita coisa. Se ninguém estivesse olhando, se ninguém pudesse elogiar ou criticar, você ainda escolheria viver da maneira como vive hoje? Capítulo 8. A multidão pode nos afastar de nós mesmos. Existe uma frase capaz de justificar quase qualquer comportamento. Todo mundo faz isso. Parece simples, mas Kierkegaard percebeu um perigo escondido nessa maneira de pensar. Quando estamos sozinhos diante de uma decisão, sabemos que somos responsáveis por aquilo que fazemos. Dentro de uma multidão, essa sensação pode mudar. Se milhares de pessoas repetem a mesma opinião, ela começa a parecer verdadeira apenas porque é popular. Se todos condenam alguém, torna-se mais fácil condenar também. Se todos seguem determinada ideia, questioná-la exige coragem. Para Kierkegaard, o problema não era simplesmente existir um grupo de pessoas. O problema surgia quando o indivíduo deixava de pensar e começava a se esconder atrás do número. Ninguém se sente completamente responsável porque todos estão fazendo a mesma coisa. E assim, aparece uma espécie de anonimato. Não sou eu, somos nós. Não fui eu que decidi. Todo mundo pensa assim. Kierkegaard viveu numa época em que jornais e a chamada opinião pública ganhavam cada vez mais influência. Ele percebeu que uma pessoa poderia receber opiniões prontas, repeti-las e acreditar que estava pensando por conta própria. Quase 2 séculos depois, a pergunta continua poderosa. Quantas ideias realmente examinamos antes de repeti-las? Quantas opiniões defendemos apenas porque pertencemos a um grupo que pensa daquela maneira? Para Kierkegaard, tornar-se indivíduo exige coragem para permanecer consciente, mesmo quando estamos cercados por milhares de vozes. Isso não significa acreditar que sempre estamos certos. Significa assumir responsabilidade pelo que pensamos e pelo que fazemos. Porque uma multidão pode dividir uma opinião entre milhares de pessoas. Mas quando chega o momento de viver as consequências da nossa existência, cada um continua vivendo a própria vida. Capítulo 9. O salto de fé. Existe um limite para aquilo que conseguimos provar. Podemos estudar, podemos investigar, podemos procurar respostas, mas algumas das questões mais profundas da existência não chegam acompanhadas de certeza absoluta. Para Kierkegaard, a fé começa justamente nesse território. Ele não entendia a verdadeira fé como simplesmente aceitar uma ideia porque alguém mandou acreditar. Também não acreditava que fosse possível transformar Deus em uma conclusão matemática. Em sua obra Temor e Tremor, Kierkegaard
utiliza a história bíblica de Abraão para explorar uma situação extrema. Abraão recebe de Deus uma ordem que parece impossível de compreender racionalmente. E é exatamente essa tensão que interessa ao filósofo. A razão procura explicações. A fé exige compromisso mesmo quando todas as respostas não estão disponíveis. É daí que nasce aquilo que ficou popularmente conhecido como o salto de fé. Mas isso não significa abandonar a inteligência ou acreditar cegamente em qualquer coisa. O ponto de Kierkegaard é mais profundo. Existem momentos em que podemos analisar uma questão até certo limite. Depois desse limite, continuar vivendo exige assumir uma posição. Para Kierkegaard, a relação com Deus não poderia ser vivida apenas como teoria. Ela precisava tornar-se uma decisão pessoal. E essa decisão carregava risco, incerteza e responsabilidade. Talvez seja por isso que a fé, em sua filosofia, nunca aparece como conforto fácil. Ela envolve dúvida, envolve escolha e envolve a coragem de assumir um compromisso sem possuir todas as garantias. Porque algumas decisões fundamentais da existência não acontecem depois que toda a incerteza desaparece. Elas acontecem justamente enquanto a incerteza ainda existe. Capítulo 10. É possível viver sem certezas? Nós gostamos de certezas. Queremos saber se uma decisão dará certo, se uma pessoa permanecerá ao nosso lado, se nossos planos funcionarão e até se aquilo em que acreditamos está absolutamente correto. Mas a existência não funciona como uma equação matemática. Grande parte daquilo que realmente importa só pode ser descoberto enquanto vivemos. Kierkegaard percebeu que existe uma diferença entre conhecer alguma coisa e comprometer-se com ela. Podemos estudar o amor durante anos sem nunca amar alguém. Podemos conhecer todas as teorias sobre coragem e continuar evitando aquilo que tememos. Podemos discutir a fé intelectualmente sem jamais transformá-la em uma experiência pessoal. Existem verdades que podemos observar de fora, mas existem questões da existência que só ganham significado quando entramos nelas. E aí aparece a incerteza. Porque viver significa agir antes de conhecer completamente o resultado. Um casamento não vem com garantia de felicidade. Uma mudança não garante sucesso. Uma escolha profissional não revela antecipadamente toda a vida que teremos. Para Kierkegaard, tentar eliminar toda incerteza antes de viver pode acabar nos afastando da própria existência. Isso não significa desprezar a razão, significa reconhecer seus limites. Podemos pensar, avaliar e aprender. Mas chega um momento em que precisamos assumir aquilo que consideramos verdadeiro e viver de acordo com isso. Talvez amadurecer não seja finalmente possuir todas as respostas. Talvez seja descobrir como continuar caminhando, mesmo sabendo que algumas respostas nunca chegarão antes do próximo passo, porque viver sem qualquer certeza pode assustar. Mas esperar pela certeza absoluta pode significar nunca começar a viver. Capítulo 11. A responsabilidade de existir. Nem tudo aquilo que acontece em nossa vida foi escolhido por nós. Não escolhemos onde nascemos. Não controlamos todas as perdas, oportunidades ou dificuldades que aparecem no caminho. Mas existe uma parte da existência que ninguém consegue viver em nosso lugar. A maneira como respondemos àquilo que encontramos. Para Kierkegaard, tornar-se verdadeiramente um indivíduo significa assumir essa responsabilidade. É muito fácil acreditar que nossa vida é apenas resultado das circunstâncias, da família, da sociedade, do passado ou das decisões de outras pessoas. E tudo isso realmente exerce influência sobre nós. Mas Kierkegaard nos obriga a fazer uma pergunta mais difícil. O que estamos fazendo com aquilo que recebemos? Assumir a própria vida não significa controlar tudo.
Significa reconhecer que nossas escolhas também participam da construção da pessoa que estamos nos tornando. Cada vez que evitamos uma decisão, aceitamos uma situação ou assumimos um compromisso, alguma coisa em nossa existência ganha forma. E responsabilidade, para Kierkegaard, não significa simplesmente pensar em nós mesmos. Tornar-se um indivíduo também envolve nossa maneira de agir diante das outras pessoas e, dentro de sua filosofia cristã, nossa relação com Deus. Por isso, viver de maneira consciente pode ser desconfortável, porque deixa de ser possível colocar toda a responsabilidade do que somos nas mãos do mundo. Talvez não possamos escolher todas as circunstâncias da nossa história, mas podemos perguntar: o que farei a partir delas? Porque, no fim, ninguém pode existir por nós. E talvez assumir essa verdade seja uma das formas mais profundas de começar a viver a própria vida. Capítulo 12. O que Kierkegaard pode nos ensinar hoje? Kierkegaard morreu em 1855. Não conheceu redes sociais, celulares ou a velocidade do mundo atual. E ainda assim, algumas de suas perguntas parecem ter sido escritas para nós. Vivemos cercados por opiniões. Todos os dias alguém nos diz como devemos viver, o que devemos desejar, o que significa ter sucesso e até aquilo que deveríamos pensar. Nesse cenário, uma das maiores lições de Kierkegaard permanece poderosa. Não permita que o barulho do mundo substitua sua própria consciência. Isso não significa ignorar conselhos ou rejeitar outras pessoas. Significa não viver automaticamente. Kierkegaard nos lembra que existe uma enorme diferença entre simplesmente acompanhar a vida e participar conscientemente dela. Outra lição está na maneira como enfrentamos a incerteza. Talvez nunca exista o momento perfeito. Talvez algumas respostas só apareçam depois que começamos a caminhar. Esperar por garantias absolutas pode parecer prudência, mas também pode se transformar em uma maneira de permanecer parado. E existe ainda uma terceira lição. Precisamos aprender a olhar para nós mesmos. Não para construir uma versão perfeita de quem somos, mas para reconhecer aquilo que estamos fazendo com nossa existência. Que escolhas estamos adiando? Que vida estamos tentando representar? Que ideias repetimos sem nunca examiná-las? Para Kierkegaard, tornar-se um indivíduo era uma tarefa para toda a vida. E talvez seja justamente por isso que seu pensamento continua tão atual. Em uma época que constantemente tenta nos dizer quem devemos ser, sua filosofia devolve a pergunta para cada um de nós: quem você está escolhendo se tornar? Porque podemos passar anos procurando respostas no mundo inteiro, e ainda assim evitar aquela que somente nós podemos dar com a maneira como escolhemos viver. Conclusão: a coragem de viver de verdade. Depois de atravessarmos o pensamento de Søren Kierkegaard, talvez uma coisa tenha ficado clara. Viver não é simplesmente existir. Existir acontece, mas viver conscientemente exige participação. Kierkegaard mostrou que somos seres cercados por possibilidades. Podemos escolher caminhos, mudar de direção, construir relações e transformar nossa própria história. Mas essa liberdade possui um preço. Ela traz dúvida, traz angústia e traz responsabilidade. Porque nunca teremos todas as respostas antes de começar. Talvez esse seja um dos maiores enganos da vida, acreditar que um dia teremos certeza suficiente para finalmente viver sem medo. Kierkegaard nos mostrou o contrário. A existência acontece justamente enquanto ainda existem perguntas. Escolhemos sem conhecer completamente o futuro. Amamos sem garantia de permanência. Começamos projetos sem certeza de sucesso. E acreditamos em coisas que nem sempre conseguimos transformar em provas absolutas. Ao mesmo tempo, existe outro perigo. Podemos passar a vida seguindo aquilo que os outros esperam. Podemos repetir opiniões da multidão, buscar reconhecimento,
representar personagens e somente muitos anos depois perceber que estivemos presentes na própria vida, mas quase nunca fomos verdadeiramente autores dela. Por isso, Kierkegaard colocou tanta importância no indivíduo, não naquele indivíduo egoísta que ignora os demais, mas naquela pessoa capaz de olhar para dentro e assumir responsabilidade pela maneira como está vivendo. Talvez nunca consigamos experimentar todas as vidas que imaginamos. Nunca saberemos completamente o que teria acontecido se tivéssemos escolhido outro caminho. Mas existe uma vida que realmente está diante de nós. E talvez a pergunta mais importante não seja: e se eu tivesse escolhido diferente? Talvez seja: o que estou escolhendo fazer agora? Porque no pensamento de Kierkegaard, tornar-se quem somos não acontece em um único momento. É uma tarefa que atravessa toda a existência. E no final, talvez coragem não seja viver sem medo, sem dúvida ou sem angústia. Talvez coragem seja olhar para tudo isso e ainda assim escolher viver de verdade. Se esta reflexão fez você enxergar sua própria vida de uma maneira diferente, inscreva-se no Filosofia Narrada Oficial e continue conosco nessa jornada pelos grandes pensamentos que atravessaram os séculos. Porque algumas perguntas antigas ainda podem mudar a maneira como vivemos hoje.